Glórias a Deus, aleluia, aleluia. A paz do Senhor, igreja, bom dia. Sal da terra e luz do mundo. Lição 13, Cânticos 5 a 8, Cânticos finais, sobre a força do amor. O texto áureo está em Cântico, capítulo 8, verso 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. E a verdade prática, o amor verdadeiro, constante, puro e fiel, que une um casal, sempre triunfará, pois é forte como a morte, veemente como o fogo, e as muitas águas não o podem apagar. A leitura bíblica está no livro de Cântico, Cantares, capítulo 8, de 1 a 14. Cântico 8, de 1 a 14. Tomara fosses como meu irmão, que mamou nos seios de minha mãe, quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. Todos juntos. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para sempre, toda glória para ti, Senhor. Nós te agradecemos por estar na tua presença aqui na tua casa essa manhã para aprender mais de ti. Pedimos a tua condução, Senhor, que a tua palavra possa ser aqui explicada, entendida, Senhor, e guardada nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do trimestre, ao final dessa revista, não é, tão abençoada. Tivemos um ensinamento tão completo nesse trimestre. Foram 4 livros, e iniciando pelo livro de Jó, depois Provérbios, Eclesiastes e, por fim, Cantares, né, o Cântico dos Cânticos. E hoje nós estamos encerrando a revista com a lição 13 e também encerrando aqui no livro de Cantares. No livro de Jó, nós aprendemos que com o sofrimento de Jó,
ele passou a ter uma experiência mais profunda e pessoal com Deus. O livro de Provérbios nos ensina, nos dá conselhos para vivenciarmos, né, todas as situações da vida. O livro de Eclesiastes nos encoraja a fazer essa observação longa e sensata sobre o mundo e também sobre a brevidade da vida. E Cântico fala de amor, fala de romance, que são aspectos importantes da vida humana. Na verdade, hoje, nós estamos mais alegres ainda, não é? Mais felizes, porque nós estamos no domingo de Páscoa. Nós estamos ainda hoje lembrando ainda mais, não é, do sacrifício de Jesus por nós, da vitória dele sobre a morte, da sua ressurreição e da vida eterna que nós temos em Cristo. E a Bíblia, falando de amor, não é, desse amor sem medida, desse amor sem comparação, desse amor perfeito de Deus por nós, nós vamos falar hoje de amor também. A Bíblia é um livro, né, uma coletânea de livros que fala de amor, fala desse amor maravilhoso de Deus para com a humanidade, fala do amor altruísta, do amor para com o próximo, do amor à amizade, e também do amor conjugal, que é o que nós vamos hoje estudar mais um pouco, encerrando a lição, a revista. Cantares, na interpretação literal que é adotada pela nossa revista, exulta o amor na vida a dois, dizendo, concluindo, que esse amor vence todos os obstáculos que são impostos pelas circunstâncias da vida. Então, esses capítulos que nós vamos estudar hoje, essa parte, fala do relacionamento do casal depois do casamento. Os dois, eles se elogiam mutuamente. A presença, a gente vê que tem sensualidade, mas não é uma sensualidade obscena e nem vergonhosa. Na verdade, eles partilham de uma notável visão acerca da natureza do amor. Cantares 8, 6 a 7, nós já lemos. Eu vou fazer um destaque aqui ao versículo 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. As águas aqui, os rios afogá-lo, aqui essas águas, elas têm uma conotação para nós das dificuldades, as torrentes, as correntezas. Por mais perfeito que seja esse relacionamento, esse casal, por mais perfeito que seja esse amor, por mais correspondido que ele seja, e é o que nós vemos aqui ao estudar Cantares, né, o amor desses dois, os casais, os relacionamentos, eles passam por crises, todos, né? E esse aqui também, aqui a gente vai estudar aqui o que parece, né, o que mostra ser a primeira crise entre eles. Entrando aqui no quarto cântico, no capítulo 5, a partir do versículo 2, nós lemos aqui: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não o pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. Irmãos, essas primeiras crises, né, esses primeiros inimigos, né, esses inimigos que aparecem contra a família, contra o casamento, contra os relacionamentos, essas dificuldades que todos nós enfrentamos, na verdade, esses maiores inimigos que são a falta de perdão, a falta de comunicação, uma comunicação errada, o pecado, influência errada de terceiros, desequilíbrios das mais diversas formas, inclusive desequilíbrios financeiros, são inimigos que surgem, né, dentro do próprio lar. Então, esses maiores inimigos, eles estão, muitas vezes, na maioria das vezes, dentro de casa. E apesar dessas dificuldades que surgem mesmo, que todos nós enfrentamos, é preciso acreditar no amor. É preciso acreditar no amor, ele é invencível.
E ele, através do amor, essas dificuldades todas elas são vencidas. O amor supera tudo isso. Sabemos que no casamento existe a união de dois, né? Existe a união de dois que vieram de famílias distintas, tiveram criações diferentes, educação diferentes, então há diferenças. São duas pessoas que se unem e elas trazem, né, da sua vida todas aquelas diferenças, fruto mesmo da sua história de vida anterior. Antes do casamento, no período do namoro e do noivado, essas diferenças elas são conhecidas e elas devem ir começando a ser acertadas, né, para que depois do casamento isso já esteja, né, acalmado, resolvido. Porque depois do casamento aí se unem os dois e passam a ser um só, uma só carne. Então, e vai acontecendo um amadurecimento nesse relacionamento. E quando o casal se torna maduro, houve já esse amadurecimento, esse casal amadurece, essas diferenças elas são todas renunciadas, porque a partir de agora é um caminho sem volta, não é? Vai para frente, não tem retorno. O casamento é para ir até o final, não é para desistir dele. Ocorre um milagre aí, na verdade, que é o sentido da vida, e não tem retrocesso aí. O casal descobre, então, que ele está semeando a semelhança de Cristo, que deu a sua vida na cruz em favor da sua amada, da sua igreja. Então, aqui nesse trecho que nós lemos, a esposa, ela sonha, ou não sabe se sonha, se está acordada, e ela ouve, né, ali a voz do seu amado pedindo para entrar no quarto, pedindo para entrar no aposento, e ela demonstra uma indisposição em atendê-lo. Quando ela muda de ideia, se arrepende, resolve abrir a porta, aí então ela vê que ele já foi embora. E ela fica então muito aflita, e sai então numa árdua procura do seu esposo, mas não o encontra. Ela então tem ali uma espécie, vamos dizer, de uma rápida reflexão. A gente pode entender que arrependeu-se, né? Mudou de atitude, viu que não fez certo, e então resolveu ir atrás dele. Não se sabe quanto tempo ela ficou ali sozinha, quanto tempo ele deixou ela ali. O fato é que ela ficou ali só naquele sono, e ela sonha com esse amado indo embora, depois de uma tentativa frustrada de encontrá-la. Naquele primeiro momento, já arrependida, nós sabemos que acontecem essas coisas também. Às vezes, um ou outro toma uma atitude errada, por orgulho, às vezes por desprezo mesmo, por desprezar um ao outro naquele momento, por insegurança, por ciúme, por diversas razões, por falta de diálogo, por diversas razões, atitudes erradas elas são tomadas e elas provocam esses desencontros, não é, entre os casais, desses atropelos, essas crises, essas dificuldades. O importante é saber como resolvê-las, né, ultrapassá-las. Então, ela então vai atrás das mulheres do palácio ali, e pede ajuda a elas para encontrar o seu amado e trazê-lo de volta. Cantares 5:8 diz: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. Quem é o teu amado mais do que outro amado, ó tu a mais formosa entre as mulheres? O meu amado é alvo e rosado, o primeiro entre 10.000, a sua cabeça como o ouro mais refinado, e os seus cabelos são crespos e pretos como o corvo. Então, o sonho, né, aquela realidade, realidade que apresentou-se diante dela, provocou uma mudança de atitude. E ela ficou, então, desesperada para encontrá-lo, né? O medo de perder naquele momento. Ainda bem que foi a tempo. Ela conseguiu resolver aquela situação. E quando nós lemos todas essas qualidades e predicados do amado dela, não é? Desse marido dela, então nós somos chamadas um pouco aqui a atenção a valorizar o nosso cônjuge e todo o tempo lembrar disso, das qualidades de quem ele é, trazer à nossa memória, né, essa parte boa, né? Mulheres, né, valorizem, que essa mulher valorizou mais o seu marido, o seu cônjuge, depois que aconteceu aquilo ali. E olha só, ele não só tinha predicados físicos e assim políticos, como ela descreve aqui, que ele era o general, o chefe, o maior e melhor homem. Ele também era, olha só o que ela diz, o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável,
tal é o meu amado e tal é o meu amigo. Então, ele realmente, ele era um companheiro, não é? Completo. E ela deveria, então, procurá-lo. Ele deveria ser procurado para encontrar de volta e trazer de volta para ela, para o aposento, para casa. Nós hoje somos chamados aqui pela palavra a elogiar, né? A ter a noção exata do valor do nosso cônjuge e a refletir sobre isso. Afinal, todos nós passamos mesmo por crises. Aqui em Cantares 6 ainda, 1-3, lemos: para onde foi o teu amado, ó tu a mais formosa entre as mulheres? Aqui está demonstrando a crise que eles estavam enfrentando. No versículo 3 ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então ela demonstra aqui, né, a certeza absoluta de que ele é dela, né, e ela é dele. Na verdade, é um casal romântico, um casal apaixonado que está passando por um abalo, está sendo testados, assim como todos os relacionamentos passam nos mais diversos testes. E aqui nós vemos que a mulher se arrepende, experimenta um despertar na sua afeição pelo seu marido e muda de atitude. E ela busca o reencontro, ela vai atrás, ela age com humildade, valorizando o amado. A humildade, a compreensão e o perdão são essenciais para manter um bom relacionamento, sempre e principalmente em tempos de crise, né? Se a gente puder repetir aí: compreensão, humildade, compreensão e perdão. E assim, o resultado dessa busca, com essa atitude que ela tomou, o resultado dessa mudança de atitude, essa busca atrás dele, é o reencontro e a reafirmação, o fortalecimento do amor e a confiança. Veja que ela já disse: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, houve um fortalecimento ali da relação dos dois. Veja que ela quando ela saiu para ir atrás, para buscar aquele reencontro, ela focou muito nisso, em quem era ele, quem era o amado. Ela trouxe à sua mente o lado bom, né, a valorização dele. E ela também nos ensina aqui que quando passamos por dificuldades, não devemos desistir, não. Aqui aconteceu, ela viu, ela errou, aí ele foi embora, já foi, nem esperou eu levantar, quando eu levantei ele já foi. 1000 obstáculos, né, 1000 pensamentos podiam passar pela cabeça dela e até desistir. Não, porque não vai dar certo mesmo. E muitos, né, acontece que muitos abrem mão do seu verdadeiro amor, da pessoa que está do seu lado, por falta de diálogo, por uma falta de atitude, por uma atitude focada naquilo. Ela entendeu que ele deveria voltar. Ela focou, colocou na mente, né, quem era ele e então assim agiu. Nós, a partir agora do 5º cântico, Cantares 6, de 4-8. Formosa és, amada minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. E aí ele vai elogiando a sua amada, né? Elogiando. No versículo 7 ele diz: as tuas faces são como as metades de uma romã por detrás do teu véu. Ele também elogia, exalta, não é, a mulher dele, a esposa. Nós vimos aqui que no primeiro momento ela buscou ajuda às mulheres do palácio, e esse intercâmbio dela com essas mulheres ajudou a ter aquele reencontro, né? Inclusive ela demonstra ali o valor que ela dá, o amor que ela tem por ele. Entretanto, irmãos, é sempre bom a gente, né, se preocupar com isso quando nós passamos por crise e precisamos do aconselhamento de alguém. Não que não exista um bom conselho, existe às vezes alguém que traz uma palavra de Deus, que traz algo de bom e que ajuda a resolver as crises, abre o olho, né, de um ou de outro, mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, a intromissão de terceiro numa crise de casal, ela não é boa. Então é preciso realmente orar a Deus, pedir a direção do Senhor e ter a certeza absoluta de que aquela situação está sendo submetida a alguém que pode realmente ajudar. Amém? Agora, aqui, o reencontro afetuoso. Só aqui no versículo 13, a gente vê, né, lê o nome dela, né? Volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta, para que nós te vejamos, né?
para que nós te vejamos. Eles estavam distantes e aí houve o reencontro. Resolvido esse impasse, esse desencontro, essa crise, não é? O marido volta à sua mulher no seu jardim. Eles renovam votos de um bom relacionamento e esse amor agora está mais forte. Após o reencontro, eles continuam a partilhar a vida e a maturidade nupcial. Ele toma a iniciativa e reafirma o seu amor e ela corresponde. Então, foram resolvidas todas as diferenças ali daquele momento, o problema, a dificuldade aconteceu, mas foi resolvido e o amor foi fortalecido. E assim deve ser. O amor ele vence sempre. É preciso acreditar no amor, lutar por ele, que ele vai ser a mola, né? Ele vai ser a razão, né, da vitória sobre a situação. Ele tem saudade de mim. Passamos agora a Cantares 7, 10 a 12. Ela diz aqui: eu sou do meu amado e o seu amor é por mim. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se estão abertas as suas flores e se as romãzeiras já estão em flor. Ali te darei o meu amor. O amor é para a vida toda. Ela está aqui, não é, convidando ele, né, se oferecendo a ele para irem para aquele lugar, né, que ela também tem preparado para os dois. E aqui mostra, não é, que eles vão ter ali um relacionamento, né, um relacionamento sexual. Eles vão se amar ali. Era primavera, como a gente lê aqui na passagem bíblica, e tudo representa um recomeçar, um florescer do amor dos dois. Eles iam se encontrar ali no lugar adequado para se amarem ali no meio do jardim. Porque o sexo, meus irmãos, ele é uma ordenança do Senhor, em Gênesis 1, 28. Então, o sexo, ele é bênção de Deus na vida do casal, é uma dádiva de Deus. E esse amor é um amor para a vida toda. Então, é preciso fortalecer esse casamento para que ele possa sobreviver realmente às tempestades, porque elas acontecerão. Para que quando aconteça de apagar o brilho, não é? De chegar à maturidade mais na frente, de chegar realmente à velhice, estejam um do lado do outro, um sendo o suporte do outro, estejam juntos, um cuidando do outro, completando o outro. A lição nos ensina, nos mostra que o êxtase da juventude é muito bom, é tudo muito bom, mas que a serenidade da velhice também tem o seu valor. Então, o amor é para a vida toda. A decência do amor. Cantares 8, de 1 a 4, nós já lemos aqui na leitura inicial que nós fizemos. Aqui o que ela está mostrando é um pesar por ela não poder demonstrar publicamente o seu amor por ele, beijá-lo publicamente, né? Então tinha que esperar os dois ficarem a sós para que isso acontecesse. Realmente esse pudor entre o casal naquela época existia. Os tempos mudam e os lugares também mudam. É uma questão são costumes sociais, são costumes da época, mas o que nós extraímos aqui para nós é que o amor deles, esse amor era decente e era dentro dos limites sociais e culturais aceitáveis. O 6º cântico, a estrofe final do livro, é um cântico brilhante sobre a natureza e o poder do amor. Capítulo 8, que nós já lemos, e esse versículo que ele chama atenção aqui para nós, o autor, é o 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os seus bens, a sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. No versículo 6 anterior, põe como selo sobre o teu coração. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Seol, a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. Agora eles pertencem um ao outro e permanecem fiéis até o fim, fiéis um ao outro. Esse selo é o sinal dessa realidade de pertencimento dos dois e também de proteção. Tanto antigamente como agora, essa aliança, ela representa que um pertence ao outro e que são o centro da afeição e da proteção recíproca.
A força do amor. A força do amor e o seu poder de resistência são resumidos nesses versos que nós já lemos, não é? É uma das mais importantes passagens bíblicas sobre isso. O amor é forte como a morte. E esses versos, eles são refletidos ali naqueles votos que os casais fazem, né? Que o amor, né, une e que só a morte os separe. O livro de Cantares também nos ensina que o ciúme é duro como a sepultura. Na verdade, o ciúme, ele comedido, dentro dos limites, ele é um cuidado mútuo de um para com o outro, não deve ser interpretado como negativo e nem destinado a destruir o relacionamento. O ciúme que é doentio, que é problemático e que acaba realmente, que é destrutivo, né? Ele é como se fosse uma inveja. Então, o casal ele não tem disputas entre si, ninguém está ali concorrendo, mas eles estão unidos, eles são uma só carne, e esse casal ele deve viver, deve estar junto até o final. O texto compara também o amor com fogo, as labaredas que não podem ser facilmente apagadas. Na Bíblia diz, nem as águas podem apagar esse amor. Ele é incomparável, ele não tem preço, não se encontra à venda. Qualquer pessoa, por mais rica que seja, não poderia comprá-lo. O casamento é por amor e não se aceita um casamento, um relacionamento baseado numa relação de barganha, não é? Um com o outro. A verdade é que nós precisamos valorizar aquilo que tem valor dentro do que nós cremos, dentro da palavra de Deus. Devemos priorizar o que é eterno. A felicidade, o respeito, isso não se mede através de conquistas financeiras, conquistas intelectuais ou outro tipo de ascensão. Mas o verdadeiro tesouro, a felicidade, o tesouro que nós temos, está dentro da nossa casa e nós precisamos dedicar tempo às pessoas que realmente são importantes para nós. Se esse tempo não tem sido tão grande, precisamos pelo menos procurar ter um tempo de qualidade com os nossos e ter em mente isso, que não podemos deixar a nossa mente ficar nublada em relação ao que realmente tem valor. E esse valor que nós damos, esse conceito desse valor, está intimamente ligado a esse tempo que nós dedicamos aos nossos. Então, precisamos ter sempre em mente realmente o que é essencial, o que é eterno, o que é prioridade e o que é verdadeiramente importante. O muro e a porta do amor, Cantares de 8 a 10. Já lemos, né? Aqui é quando ela está voltando lá na casa dela, da família dela, da infância, com o seu marido. E ela lembra do que os irmãos dela diziam sobre ela, achavam que ela não era amadurecida o suficiente para casar. A porta que representa um acesso fácil, que se ela fosse uma porta e tivesse o acesso fácil, ela não seria adequado. O conceito aqui, ele está relacionado à virgindade. Mas o que ela diz a respeito dela mesma? Se ela fosse essa porta aí de fácil acesso, ela não estaria apta para casar com o homem que a pedisse em casamento. Mas ela mesma diz que ela é um muro com torres. Então, ela não é uma porta, ela é um muro de difícil acesso. Então, aí, como ela mesma diz, né? Ela está enaltecendo a sua virtude e a sua honradez ao longo da vida. E, por isso, ela foi considerada digna da confiança do seu amado. Meus queridos, concluindo esse estudo, nós chegamos aqui já no final da lição. É preciso lembrar que a sexualidade, como já foi dito, é uma dádiva de Deus e que ela revela a sua beleza quando ela é praticada exclusivamente dentro dos limites de um relacionamento amoroso firmado numa aliança de Deus, como nós aprendemos aqui nesta manhã. A sexualidade, ela não endossa a promiscuidade, mas ela afirma a felicidade do amor conjugal conforme os princípios e as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Para finalizar agora a nossa lição, eu vou fazer algumas considerações rápidas, já adotando aqui um pouquinho, pegando lá da outra interpretação que há sobre esse livro de Cantares, que é a interpretação alegórica. Eu disse no início que a revista adota uma interpretação literal. E, através dessa interpretação alegórica, nós fazemos aqui
um relacionamento, fazemos um entendimento que esse relacionamento do amado e da amada é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E eu vou falar rápido, falar pouco, vou pegar apenas aqui um versículo, o Cantares 6, versículo 10, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Quem é esta? A igreja que somos nós, eu e você, cada um de nós somos a igreja. Então ela é vista primeiramente aí nesse versículo como a alva do dia. A alva do dia é a primeira claridade do dia. Vem a noite e chega aquele momento em que o sol, a luz do sol começa a brilhar. A igreja é essa alva. Ela rompe no meio das trevas e ela dissipa as trevas. Ela é luz, é a luz que vai ganhando, vai aparecendo até tornar-se dia perfeito, e ela ilumina tudo o que está à sua volta. Iluminar não significa somente brilhar, mas iluminar significa alumiar, clarear com luz viva, esclarecer, ensinar, aconselhar, civilizar, inspirar. É isso que é a alva, é isso que a alva faz e é isso que a igreja faz nesse meio desse mundo que está no meio das trevas. A igreja serve para esclarecer, a igreja serve para dar essa luz de verdade, iluminando, ensinando, né? O mundo vive mergulhado em conceitos terríveis, morais e espirituais, distantes da palavra de Deus. Mas a igreja presente no mundo, ela traz luz, ela traz entendimento, ela traz exatamente essa esperança, essa alva, esse clarear, esse novo amanhecer. A alva também, ela desperta, ela leva ao entendimento de um despertar. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Desperta, igreja, não é? Despertemos nós, igreja. Romanos 13, de 11 a 14, também é muito apropriado aqui para a gente meditar um pouquinho. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então a igreja, a presença da igreja no mundo é muito importante. Ela dá luz, ela dá o entendimento do recomeço, ela dá o entendimento do perdão, da vida nova, da esperança. Ela traz refrigério, assim como a alva traz depois de uma noite difícil, depois de uma noite escura. Quantos de nós já passamos por noites longas, né? Às vezes angustiantes, e a alva de manhã, quando a luz começa, quando o dia clareia, traz aquele refrigério, traz aquela paz, né? Essa é a função da igreja. A igreja também formosa como a lua, não é? Bela como a lua, que reflete a sua beleza, assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja também reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Então, a igreja também, ela é luz, ela reflete essa luz, ela clareia dessa forma, ela é bela. Olha, quando nós estamos aí, nós, igreja, onde nós estamos, nós refletimos a glória de Deus, a justiça de Deus, a luz. Jesus disse, não é, lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a igreja. Jesus também disse, porque a igreja, que nós somos o quê? A luz do mundo, porque nós refletimos a luz de Cristo. Onde nós estamos, refletir a luz de Cristo no mundo. Essa é a outra função da igreja, né? A igreja é pura como o sol da justiça, que é o Jesus, que é Jesus. A igreja, ela aponta os rumos, ela aponta os caminhos, ela clareia a nossa vida. E
a palavra do Senhor clareia, e a presença da igreja, ela leva a palavra de Deus, que clareia, que mostra os perigos, assim como o farol, né? O farol mostra o perigo para os aviões, mostra o perigo para os navios, para que o mundo se desvie do mal, as pessoas se desviem. Então, a presença da igreja é muito importante. Quem anda na luz não tropeça. A igreja também é um exército, para finalizar. É um exército de Cristo. Nós somos os soldados de Cristo. Ele é o comandante, Ele está à frente. Nós somos um exército corajoso, equipados por Jesus, sandálias do Evangelho, espada que é a Bíblia, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça. Jesus é o general e Ele é vitorioso. Ele não perde. E com Ele nós somos vencedores. Nós fazemos parte desse exército com bandeiras, assim como está lá. Queridos, as nossas conquistas e as nossas vitórias aqui na terra não são materiais, nem financeiras, nem intelectuais. As nossas vitórias como igreja são vitórias espirituais. É tirar as pessoas perdidas nas trevas e trazer para a maravilhosa luz. Essa é a nossa função e para isso nós fomos convocados. Você é igreja. Valorize quem lhe chamou. Valorize o seu chamado. Assim como nós aprendemos hoje nessa lição ali, tratando daquele casal, valorizar, né? Dar valor. Valorize o seu chamado. Valorize esse amor que você recebeu sem merecer. Esse amor incomparável, intransponível, esse amor acessível. Pense e valorize nesse importante papel que você tem na terra, igreja. Pense no valor que tem, porque você é sal da terra, é luz do mundo. Os pensamentos de Deus sobre você são pensamentos de bem, não de mal. São pensamentos de paz para dar o fim que nós desejamos. Ele quer salvar não só nós mesmos, mas também a nossa casa, quem nós amamos. E esse é o nosso papel e nós servimos a esse Deus. Então, prossiga firme, igreja, prossigamos nós firmes. Nós temos valor, nós somos uma agência de Deus aqui na terra, na nossa casa, no meio da nossa parentela, no nosso trabalho, no nosso estudo. Devemos prosseguir firmes, como aquela que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e imponente como um exército com bandeiras. Amém? Que Deus nos abençoe essa manhã, que tenhamos um excelente domingo de Páscoa. Amém.